Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje vamos dar prosseguimento ao estudo das cartas de Paulo. Nós estamos estudando a carta aos Romanos e hoje será o capítulo 3. Nós vamos pedir a Marçanese para ler aqui para nós o capítulo 3, tá? Por favor. Romanos 3. Qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda a maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras, e venças quando fores julgado. E, se a nossa justiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem entre parênteses. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito? Não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente,
para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus? Onde está logo a jactância? É excluída. Por quê? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Bom, nós vamos estudar então o capítulo 3 da Carta aos Romanos, mas eu já vou usar algumas palavras já numa tradução melhor do texto. Mas é bom a gente ter esse texto, porque esses, dessa forma como a Márcia leu e de outros semelhantes, é o que está na internet, é o que estão nas Bíblias. Só que a tradução precisa ser um pouco depurada. Então nós vamos fazer isso com bastante cuidado e etc. Bom, o que nós vimos? Nós vimos no capítulo 1, nessa carta aos Romanos, Paulo está escrevendo para a igreja cristã em Roma. Essa igreja cristã em Roma é feita por dois grupos, que tem, podemos dizer assim, partidos diferentes dentro da mesma igreja, que são os gentios convertidos ao cristianismo, e esses gentios têm então uma escolaridade, uma formação cultural grega, e são eles regidos pelo princípio da consciência, porque se examinarem bem a beleza, a grandeza da criação, verão o Espírito de Deus gerindo tudo, mas assim não fizeram e se precipitaram na forma, criando muitos e muitos deuses, num panteão enorme, acabaram materializando o culto de Deus, materializaram a consciência, materializaram a vida deles, caindo na devassidão. Um outro grupo, um outro partido que frequentava a igreja cristã em Roma, era o partido dos judeus, que tinha o seguinte princípio: maior que tudo é a lei de Deus. E Deus nos concedeu a lei de Deus, logo nós somos melhores que os outros. E Deus vai julgar os outros povos. E como Ele nos ama porque nos deu a lei, nós passaremos incólume, sem esse tipo de julgamento. E melhor, nós somos mais do que eles. Temos mais vantagem do que eles, porque eles com certeza serão julgados e condenados por esse mundo de deuses que ele tem. E nós seremos salvos. E Paulo disse então no capítulo 2, qual é a vantagem que vocês têm? De jeito nenhum, né? Vocês têm a lei, julgam os outros, e da forma que vocês julgam, como cometem os mesmos erros, serão condenados. Né? Vocês se acham mestre, vocês se acham lâmpada, vocês acham que eles são trevosos, que eles são espíritos desorientados, né? Seres desorientados, mas vocês se comportam do mesmo jeito. Vocês falam para não furtar e furtam, falam para não adulterar e adulteram, falam para não blasfemar e acabam levando o nome de Deus para os gentios de uma forma extremamente corrompida. Aliás, falam contra a idolatria e roubam os templos. Prejudicam as viúvas, prejudicam os órfãos, cobram dízimos além da conta. Então, realmente, não só os judeus serão cobrados, os gentios serão cobrados pelo princípio da consciência, e vocês, por terem a lei, serão julgados pela lei, logo, pelo princípio da legalidade. Termina então esses dois capítulos, como nós vimos na vez passada. Paulo diz então que para o judeu não há vantagem de ter a circuncisão, que a circuncisão é vantajosa se seguir realmente fielmente a lei, mas ninguém segue fielmente a lei. As pessoas serão julgadas lá no segredo do coração, e às vezes por fora são praticantes, mas lá no coração não são. Então diz Paulo que vale mais mesmo é a circuncisão no coração.
O que vale mesmo é ser um judeu interiormente, um judeu no coração. E aí, com isso, ele termina esse levantamento. Mas ele sabe, principalmente, que, dado o orgulho, a jactância, a palavra usada nesse capítulo 3, que é o que vamos analisar hoje, é que essa jactância, esse orgulho, vai ferir o coração dos judeus convertidos na igreja de Roma. E que ele será questionado. Aliás, diante as muitas missões de Paulo, diante de todo o trabalho que ele realizou, ele sabe o quanto ele foi questionado. E agora ele sabe que ele vai ter a devida resposta. Em outras palavras, vão criticar ele pelaquilo que ele escreveu. Imagina você estar numa igreja, começa a leitura da carta que Paulo manda. Capítulo 1 é contra os gregos. Aí eles falam, é isso mesmo, Paulo, você está certo. Aí vem o capítulo 2 falando deles, judeus, eles vão reclamar. Aí o que Paulo faz? Usando de uma didática extraordinária, do método como os fariseus gostam também de fazer, e os judeus e toda a cultura judaica adora aprender com perguntas e perguntas e perguntas. Ele vai criar aqui um judeu hipotético. Ele vai começar o capítulo 3 criando um judeu hipotético. E esse judeu vai fazer perguntas. Ele já prepara o tipo de perguntas que eles poderão fazer. E ele mesmo dá a resposta. Muito bem. Então vamos inicialmente, antes de entrar na parte da salvação do Cristo, ir para esse debate que Paulo está preparando. Então, a primeira pergunta de um judeu hipotético. Então, que vantagem nós temos? Qual é a nossa prerrogativa de ser judeu? Qual é a vantagem de termos a circuncisão? Aí Paulo vai responder, muita vantagem. Um exemplo, que vocês receberam o oráculo de Deus. Aí a palavra oráculo é a revelação, quer dizer, é uma mensagem espiritual de Deus. E que ele está resumindo tudo numa única palavra, oráculo. Né? Guardemos isso. Oráculo é uma revelação divina. É uma mediunidade, pela revelação, receber uma informação. O que é uma informação? A da lei, que foi apresentada por Moisés, a dos profetas que vieram analisar a lei e mostrar o comportamento diário daquele povo, e os salmos, que são louvores a esse Deus de Israel. Então, isso eles ganharam, e é muita vantagem você ter um material amplo como esse, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Outra coisa que eles ganharam é toda a informação sobre o ritual, sobre o cerimonial, de como eles devem se comportar, como eles devem buscar pela oração, pela elevação o Espírito de Deus. Então eles têm vantagem, por isso que Paulo diz, muito. E, no fundo, eles estão dizendo, ora, pensa então Paulo, que vantagem nós temos? Se eles são infiéis, os gregos, e Deus vai dar alguma coisa boa para eles, a salvação, depois do julgamento, você está dizendo que nós vamos ser julgados. Então, continua essa mesma pergunta aprofundando. Se alguém se faz infiel, anula a lei ou faz desaparecer a lei? Não, Deus é fiel. Deus é fiel. Então, por quê? Por que pensar assim que eu posso ser infiel, como no caso os gentios são? Diz Paulo, não, de maneira nenhuma não é assim. Repare mesmo que ele mesmo faz a pergunta, ele mesmo questiona ele mesmo responde. De maneira nenhuma é assim. Não pensa que eles são infiéis e que Deus vai trazer algum tipo de salvação depois da condenação que eles tiveram. Não. Não pense assim. De maneira nenhuma. Ele explica por quê. Aí ele vai se utilizar lá de um salmo, do Salmo 51, versículo 4, em que ele vai dizer: só Deus é fiel e todo homem é mentiroso.
Então agora ele está dizendo que Deus é fiel, e por ser fiel ele cumpre a sua promessa, e se na promessa ele diz que ele vai julgar, e para aqueles que são fiéis ele vai dar a justificação, a santificação, evidentemente ele é fiel e vai fazer isso. Agora saiba, você será julgado, e não só você, judeu, mas também o grego será julgado. E por causa de quê? Porque todos são mentirosos. E porque todos são mentirosos, vão passar pelo julgamento. Agora, ele pega de uma forma bastante dura. E o homem é assim, né? Porque nós vivemos num espírito de hipocrisia. Nós achamos, porque frequentamos um templo, porque temos aquela religião, porque somos amigos de tal pessoa, porque somos daquela família, daquela descendência, porque recebemos o batismo, porque recebemos a circuncisão, porque somos daquela tribo, que a gente é melhor que o outro. E a gente fica cheio de si. Ora, Paulo vai dizer então, baseado nesse salmo, por que esse salmo ele vai colher ele? Isso é para o judeu pensar direitinho, porque ele conhecia as escrituras de trás para frente. Então, quando ele fala, só Deus é fiel e todo homem é mentiroso, Salmo 51, versículo 4, esse salmo é de Davi, é da história de Davi. E como que esse salmo foi escrito por Davi e cantado nas sinagogas e cantado por Davi? Ah, porque Davi errou. Davi foi infiel, e na hora que ele chegou plenamente diante da sua consciência de que ele estava errado, ele se arrependeu profundamente e fez uma reflexão, uma autoacusação, dizendo, eu sou mentiroso, e os meus semelhantes também, mas eu com certeza, eu estou aqui nessa autoacusação diante de ti, que é completamente santo e que é fiel. E quando ele fez esse arrependimento sincero, e só isso vale, o arrependimento é metanoia, mudança de atitude mental, que você tem que mudar de direção de vida, ele fez isso. E qual foi o erro que ele fez? Ele, para ficar com Betsabé, que ele achava que ele era bonita, e que ele via nela beleza, ele mandou matar o marido dela. E mandou botar ele na linha de frente, porque ela estava grávida. Dele, Davi. E mandou botar na linha de frente e mandou o exército recuar. E Urias, o marido dela, era tão fiel, mas tão fiel, que levou a própria carta da condenação dele e não abriu para saber. Porque admirava Davi, admirava Israel, e era fiel. Ele então vai lutar, e quando ele vê o exército voltando, saindo, ele foi guerreiro. Ele então enfrentou sozinho e aí morreu. Agora Davi estava consciente do erro dele. Errei, minha culpa. Se todos pecaram, eu pequei. Então esse salmo, quando ele diz que todo homem é mentiroso e só Deus é verdadeiro, ele está contando a vida dele. Está cantando isso no salmo. Por que ele lembra esta passagem? Ele só faz a citação e não conta a história de Davi. Para ficar subliminarmente, o povo que estava lendo aquela carta, estava ouvindo aquela carta, de que eles deviam de fazer a mesma coisa. Você que fica aí se achando melhor na igreja de Roma, se achando que não tem pecado, achando que Deus não vai te julgar, se achando melhor do que os gentios, reflete na frase de Davi, você é mentiroso. É Davi que está falando isso. Então reflete, você ama tanto Davi, diz que ele é o maior rei, e então reflete e pensa nisso. E se você fizer a mesma coisa, for humilde, reconhecer o seu erro, se arrepender, mudar de direção, deixar de ser orgulhoso, aí, na hora do julgamento, a ira de Deus não vai estar acumulada. Com certeza temos erros e temos de corrigir. Temos nós, tem os judeus, tem os gentios. Mas não será, como nós vimos na vez passada, a ira de Deus acumulada. Porque você se arrependeu e mudou de direção na vida. É isso que a vida quer, é isso que o plano espiritual quer. Aí vem a segunda pergunta, então, hipoteticamente feita pelo judeu.
Ora, então, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, quer dizer, então se eu cometi um erro, Deus vai julgar e vai mostrar todo o seu poder, porque a ira fica acumulada, e Deus vem com poder e vence. Ora, então se eu sou injusto é uma vantagem para Deus, porque Ele aparece mais. Olha aqui, que pergunta macabra. Então, se eu for injusto, eu vou acumular erros. Se eu vou acumular erros, Deus vai reagir muito mais, é a ira acumulada. E Ele vai mostrar muito mais poder na hora do julgamento. Se Ele vai mostrar muito mais poder, eu estou ajudando Ele a aparecer. Olha, mas Deus não quer aparecer nada. Quem quer aparecer é quem tem um pensamento como esse. Tá certo? Isso não tem lógica. Aí, então, diz Paulo, Deus que me livre. Por isso que está entre parênteses com a Marta Nézia, Deus que me livre, falo como homem, quer dizer, isso aí é só um pensamento de homem, um pensamento rasteiro. Ele mesmo pede desculpa só por botar isso numa pergunta, num hipotético judeu, tá certo? E ele diz, quem pensa assim, já está condenado, porque é uma verdadeira loucura. E ele diz, respondendo, certo que não. E o exemplo maior são vocês que dão. Qual é o exemplo maior? Nós somos judeus, nós somos incólumes, Deus deu a lei para a gente, nos deu a circuncisão, e quando Ele olhar que a gente tem a marca, que nós somos os guardiões da lei dele, nós vamos passar incólumes nesse julgamento. Mas os gentios serão condenados. Erraram muito e levam uma vida de devassidão. Eles serão condenados. Aí Paulo diz, então esse argumento de vocês não tem lógica. Porque se ser injusto acumula a ira de Deus, e o poder de Deus é muito mais glorioso, significa que se o judeu for muito injusto, como o judeu não, o gentio, desculpa, se o gentio for muito injusto, infiel, errado, devasso, Deus, quando apresentar o seu julgamento, vai mostrar uma glória tremenda. Então, ou melhor, os gentios fazem coisas melhores que vocês. E tem mais. Se eu estou ajudando Deus, essa é outra, é uma pergunta dentro dessa, né? Um prolongamento dessa pergunta. Se eu estou ajudando Deus a acumular a ira, por que Ele vem então com ira para cima de mim? Se eu estou ajudando, estou colaborando com o meu erro. Ora, é justo o que Ele está fazendo? E Paulo diz, não, veja, se é assim, se você quer ser justo pelo erro que você faz, e o seu erro é grave, mas você acha, então, que Deus não deve te atacar porque você está ajudando Ele. Você imagina aquele que erra muito mais, que é o gentio, que está numa vida devassa, como vocês pensam. Paulo não está dizendo que é assim. Está dizendo, como vocês acham, evidentemente, então Deus não vai julgar os gentios. Aí eles, isso nós não queremos. Nós preferimos ser julgados e também ser condenado, mas queremos ver aqueles caras condenados também. Quer dizer, você não admite que o outro seja feliz, nem no seu argumento errado. Por isso que diz Paulo, falo como homem, não tem lógica, absolutamente não tem lógica, né? Diz ele, todos seriam julgados. O judeu, por quê? E o gentio, porque todos pecaram. Se todos pecaram, todos pagarão. Não há defesa. Por último, nessas três perguntas hipotéticas, Paulo levanta a seguinte, né? Se eu muito mentir, abundou então a verdade de Deus e a sua glória. Se eu muito mentir, abundou a verdade de Deus. Deus ficou mais glorioso. Ora, então ele não tem que me chamar de colaborador, de pecador, e sim de um colaborador dele. E isso é a vaidade de tal forma que o sujeito, ele acha que ele pecando, ele é um colaborador de Deus. Porque Deus vai mostrar a sua glória maior. Aí Paulo veio para cima, né? Porque não tem lógica, e ele ainda continua assim. Então, ora, Paulo, veja bem, se é dessa forma, vamos fazer o mal, porque todo mal vai acabar redundando em bem no julgamento de Deus.
completamente diferente quando a gente diz que o mal se transforma em bem. Mas não é que a vida está querendo que você seja mal. Se você agir mal, você vai pagar, você vai sofrer pela lei de causa e reação, você vai aprender e aquele mal vai se transformar, ou melhor, aquele mal que você fez vai se transformar num bem. Por exemplo, você comete um ato de homicídio. Aí você fala, viu? Foi feito um mal. Será que isso é um bem? Não, isso é um mal. Todo homicídio é um mal. A lei diz, não matarás. Mas aquele que você mata, diz a doutrina espírita, aquele que passou pela morte, esse pagou o seu karma. Então aí já há um bem. Não que a vida quisesse usar um assassino para fazer o progresso do outro. Mas já que você está nessa índole de matar, ela se utiliza de você, ela permite, ela concede que você cometa esse ato. E o outro se liberta. Primeiro o bem. O segundo bem. Embutido no mal. Você não deveria ter feito mal. Agora, com a resposta do perdão do outro, com a resposta do perdão maior pela lei de causa e efeito, pela pedagogia da lei, pela reação acumulada de Deus pelo erro que você fez, você vai reparar isso através da evolução. E aquilo que você fez, né, vai acabar acionando o seu próprio progresso. Porque se toda a ação corresponde a uma reação, você terá a reação pelo mal que você fez, logo haverá um aprendizado no futuro. Mas não é que isso seja para aumentar a glória de Deus. Deus absolutamente manda a lei não matar. E evidentemente aquele que mata tem que ser julgado. Evidentemente que quando você é julgado pela pedagogia divina, porque ele nos ama, você vai aprender com esse julgamento através das dores, da expiação, da provação, né? Ou como ele fala aqui, da ira acumulada, de uma grande reação, você vai passar pelo choque de retorno e vai ter o seu aprendizado. Porque a dor ensina. E continua, então, Paulo, observando bem. Então, o judeu diria assim, então somos melhores do que eles? Continua Paulo, de maneira nenhuma. Tanto gregos e judeus erraram, né? Como já foi demonstrado, todos... se o judeu está debaixo da lei, vai ser julgado pelo princípio legal, e o gentio que pecou vai ser julgado pelo princípio da consciência. Mas todos serão julgados. E pecaram, todos serão condenados. E ele, então, passa a dar uma prova de que isso é verdade. E ele começa assim, olha, porque isso está escrito. Não tem nada novo que eu estou falando. Porque quando a gente escuta isso de Paulo, vocês poderiam dizer assim, nossa, mas Paulo está pegando duro, está pegando duro. Vamos imaginar que o cristianismo está nascendo e há toda uma barreira violentíssima para que a mensagem de Jesus não seja implantada no sistema verdadeiro, na forma verdadeira. Então, essa colocação dessa firmeza de Paulo é como se fosse uma sacudidela que ele estava querendo dar. E ele diz assim, e não pensa, somente se referindo aos judeus, que eu estou falando nada de novo. Como se tiver, está escrito, por 17 vezes ele usa essa expressão na carta aos Romanos. Está escrito, quer dizer, está na lei, nos profetas, nos salmos, que vocês acreditam. E o que está escrito? Isso que eu acabei de dizer. Todo pecador, e vocês são pecadores, são mentirosos, vão pagar. E também o gentio, mesmo não tendo lei, não estando debaixo da lei, mas por baixo da consciência, sob o princípio da consciência, também vão pagar. Não é nada novo. E aí eu trouxe para vocês os versículos. É lógico que aqui para uma palestra não diz muito. Mas já que como vai ficar gravado, então vale a pena a gente dizer quais são os versículos para depois ser estudado e ver o que Paulo está dizendo assim. Não é nada novo porque eu estou tirando das escrituras que vocês seguem. Então não tem dúvida, né? Essa é a prova que ele dá. Então ele se utiliza do Salmo 14, versículos 1 e 2,
do Salmo 53, versículo 1 e 2, do Salmo 5, versículo 9, do Salmo 140, versículo 3, do Salmo 10, versículo 7, do Salmo 36, versículo 1. E vai se utilizar também de Isaías, capítulo 59, versículos 7 e 8. E aí ele vai mostrar, e eu vou mostrar aqui o que Paulo falou, dizendo, olha, nada novo, olha o que as Escrituras falaram de vocês. Primeiro, não há um justo. Então isso que a gente estava dizendo, nossa, Paulo está pesado, e os judeus podiam reclamar, olha como é que ele está falando com a gente. Isso é o Davi que falou. Não há um justo. 2, não há quem entenda nada. Estão opacos, estão com a mente fechada, estão com os ouvidos fechados, estão com a mente obtusa, esquecidos, trancafiados na vaidade, no orgulho. Terceiro, não há quem busque a Deus. Ah, mas se nós seguimos o ritual de Deus, nós somos circuncisados, seguimos todo o ritual. E daí, você segue o ritual, buscar a Deus é algo íntimo, é no coração. 4, todos se extraviaram. E a tradução diz, ficar inúteis. É que essa palavra inútil, no original, quer dizer ir para o mal. Ou melhor, todos extraviaram. E se extraviaram, quer dizer, saíram do caminho. Que caminho que escolheram? O caminho do mal, ir para o mal. Esse ir para o mal, as Escrituras, como acabou de ser lido, traduz pela palavra inútil. Então não é que é inútil, o inútil aí está dizendo, esse extravio foi tal que foi para o mal. Eu convido a vocês para olharem o livro Queda e Salvação do professor Pietro Baldi, que aliás será o tema em 2019 do nosso seminário de Pietro Baldi e Mendes, em novembro. Então, e que lá no livro Queda e Salvação há um gráfico que vocês vão ver, muito bem desenhado, esse transviar da alma, e como ela sai da linha que conduz para Deus, da linha reta, e vai traçando caminhos paralelos, se afastando da linha reta e criando mal na sua vida. É isso que Paulo, então, está falando aqui. E aí ele vai dizer que esse mal é tal, e ele fala assim, olha, como eu falei dos gentios, que eles cultuaram tanto a matéria e cultuaram tanto os deuses de pedra e acabaram materializando a consciência, embrutecendo a mente, acabaram embrutecendo o corpo, caindo na devassidão. Então eu vou dar esse exemplo para vocês. Eu vou utilizar dos órgãos do corpo humano, para vocês verem o que vocês fazem com a bênção que Deus deu, porque foi Deus que diz lá, o Gênesis, que tirou do pó ou da lama o corpo e criou, ou melhor, veio da matéria, foi Deus quem criou. Vamos pegar uma obra que é a criação divina, que é o corpo que foi feito para a reconstrução espiritual, para se viver em Deus, o corpo que tem que ser um templo de Deus, no saber que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Daí dizer Jesus, está em João no capítulo 2, se destruir este templo, eu reerguerei em 3 dias. E aí diz o texto, depois da ressurreição, é que nós vamos entender que ele falava do templo do seu corpo. Paulo vai falar, olha o que vocês fizeram, não com o templo da sinagoga, não com o templo de Jerusalém, mas com o templo do corpo. E ele vai falar de alguns órgãos. Queda e salvação. Garganta, língua, lábios, pés e olhos. Podia botar muito mais, mas ele reduziu nisso. Então ele diz, a garganta é um sepulcro aberto. Esse sepulcro aberto é aquele que acabou de ser aberto. A expressão no original, acabou de ser aberto e saiu aquele odor fedorento de ter ficado ali preso, trancafiado, então saiu aquele odor. A garganta transmite palavras fedorentas. Diz André Luiz que o pensar do homem malévolo, cheira mal.
Nós podemos ir além no caso da cruz de Jesus. O maior sofrimento não foi a cruz, mas aquela gritaria toda, aqueles homens blasfemando, aqueles homens ironizando, aqueles homens em estado de demência, curtindo e vibrando diante da violência material, em profundo desequilíbrio, a náusea que era, o odor. E, diferente do que fala Paulo, o cristão exala o perfume de Deus. Olha o contrário. Quando não se é cristão, se exala coisa festa. Sua garganta cheira mal. Exala coisa ruim, porque a garganta fala, a boca fala, diz o texto evangélico, do que está cheio do teu coração. Se o teu coração é para o mal, é para a jactância, para a vaidade, a boca vai falar tudo disso. Então saiba, quando falam para a gente policiar o que a gente fala, que nós não só vamos pagar por pensamentos, palavras e atos, mas é um processo gradativo. Repare que é um processo de materialização. Pensamentos, que está no coração. Pensamento não está no cérebro. No cérebro está o raciocínio. Pensamento está no coração. Olha, Jesus é quem fala lá quando conversava com os fariseus em Cafarnaum. Por que pensais mal em vossos corações? O pensamento, a raiz do pensamento é o coração. E aí, de lá, é que passa primeiro na boca antes de você raciocinar. E a pessoa, como cospe aquilo que é a sua natureza normal. Ela é assim, ela não raciocina para falar. Ela joga para fora como um vômito o seu nível espiritual. E diz Paulo, o homem é assim. Diz mais aqui. E a língua? A língua está cheia de enganos. Só que a palavra engano no original, quer dizer, a língua está cheia de mentira. No original a palavra mentira está assim, com a língua suave. Quer dizer, o sujeito ele é hipócrita. Além de ser mentiroso, ele adora amansar a língua para falar mal do outro. O Stênio, ele sempre conta com um caso de um chefe dele, que quando o chefe queria bater nele, quer dizer, falar duro com o funcionário, né? O chefe vinha, elogiava ele e dizia assim, mas... E depois desse mas aí já podia já preparar. Quando o sujeito via, o chefe estava elogiando, já podia esperar. Já vem o mas e vai entrar na pancada. Em outras palavras, é a língua falando de forma suave para pegar os outros, para depois bater muito. Ora, e diz Emmanuel, não existe órgão tão pequeno quanto a língua que seja tão destruidor. Vocês já imaginaram o que com a língua, quantas famílias já foram destruídas? Com fofoca, com mentiras, com abusos para o crime do adultério? Já viu-se com a língua quantas guerras foram feitas? Quantas pessoas morreram porque usaram mal a língua? Continua Paulo agora apresentando outro instrumento. E os lábios estão cheios de veneno de víboras. É que a cobra, ela fica enrolada e precisamente são os lábios que ficam assim para o lado de fora, né? Quando ela fica enrolada para preparar para dar o bote. E é nos lábios que ela tem as presas. E ali é nos lábios que está o veneno. E na hora que ela dá o bote e que ela enfia as presas no outro, ali mesmo ela exala o veneno. Mas a cobra é muito boazinha. Isso é uma defesa do reino animal, uma defesa dela. O que não cabe ao ser humano ser assim. Ter escondido nos lábios, levar uma vida falsa de hipocrisia para depois dar o bote. Dar o bote na vida do outro, no dinheiro do outro, na mulher do outro, na herança do outro, na dignidade do outro. Continua Paulo. E os pés? Esses pés são muito velozes para derramar sangue. Pés velozes para derramar sangue.
como o sujeito é apressado para brigar, como o sujeito é impulsivo, determinado para ir para a guerra. Mas, diz Paulo, se a gente seguir o caminho dos pés, porque conforme que você anda, você deixa os rastros. Olha que legal isso que Paulo está dizendo. Você deixa os rastros. Se você seguir esses rastros deste homem que é veloz para derramar sangue, eu só vou encontrar como resultado desse caminho, e leia aqui caminho como destino. Pés aqui está no sentido de destino. O destino desse que só quer velozmente derramar sangue é um destino de destruição e miséria. O destino do homem, se você olhar, fizer um mapeamento da vida de cada um, de uma coletividade, de uma nação, de um povo, está lá a presença da destruição. Está lá a presença da miséria. Quantas propagandas que hoje nós temos na televisão. Dê R$1 por dia, R$30 por mês, aí aparece aquelas criancinhas, tudo com fome, tudo doente, em profunda miséria. Mas essas criancinhas estão aonde? Estão na África, estão no Nordeste, estão na Ásia, estão do nosso lado, estão aqui na esquina, estão na porta, estão na calçada. E como pode destruir o que é mais digno que nós temos para uma nação do que o progresso, do que a educação, e usar a educação velozmente para a corrupção. É tanta corrupção que a educação entra em caos. É tanto descaso que a educação entra em caos. É tanto crime, tanto abuso, tanto desrespeito, que a educação não funciona. E sem educação, e a situação vai mais grave porque roubam a merenda escolar. E é tão duro dizer que os caminhos dele levam esses caminhos à destruição. Destroem tudo. Destroem o patrimônio público. E são velozes para realizar obras. Pararem as obras na época da eleição e não ganhando a eleição, aquilo fica parado. E quando entra um outro partido, não segue a eleição para não dar valor ao último candidato, e o dinheiro do povo vai ladeira abaixo, num roubo miserável. Estou num prejuízo de 11 bilhões a usina Angra 3. Parada. Quanto se podia usar para a escola, para a educação? Então, caminhos velozes para a destruição. Caminhos velozes para a miséria. E diz Paulo, esses pés aqui que é o mais triste. Aí ele falou, esses pés não conhecem o caminho da paz. Não está no destino dos homens a paz. No destino dos homens, se eu seguir o rastro, não vou encontrar no rastro deles num momento de paz. É um momento de destruição, de miséria, de sangue. Não conhecem a paz. Quando foi que o mundo conheceu a paz? Quando foi que a gente deixou de ter guerra? Quando? Que período da história? Que povo, que nação. Por isso que todos pecaram, diz Paulo. E todos são condenados. E a ira é acumulada. Ou é melhor, a reação é acumulada. Diante da maravilha da obra de Deus, nunca deixamos de ter guerra. Nunca tivemos paz no planeta. E não falamos de uma guerra, não. Porque às vezes tem muitas, tem várias guerras. E quando termina uma guerra é pior ainda, porque aí vem a miséria, vem a fome, vem a doença, vem as febres. E a situação é muito mais grave. E por fim, Paulo diz assim, e os olhos? Ele diz que os olhos é o espelho da alma, né? E aí quando se olha os olhos, Paulo diz, olhando os olhos, não tem o temor de Deus. Só que a palavra lá no original é
esse temor aí está no sentido de grandeza, das obras, do julgamento. Quer dizer, está embutida a ideia. Lá está mesmo essa colocação de temor. Mas o temor não é temor de ter medo dele. É olhar assim o universo e falar assim, nossa, mas isso é grande demais. Olhar o pôr do sol e falar, mas isso é maravilhoso demais. O que está por trás disso? Que grandeza é essa? Ainda mais fazer o seguinte julgamento. Quem sou eu diante dessa grandeza? Eu pó, eu ser passageiro. E, sem dúvida, isso é extraordinário. Eu tenho que respeitar essa grandeza. E eu preciso compreender que se isso é tão belo, eu tenho que também levar uma vida bela. Porque senão, sem dúvida, vai haver uma reação. Sem dúvida, vai haver um julgamento. Então, o temor aí, que diz o livro dos Provérbios, eu trouxe aqui para vocês, Provérbios capítulo 9, versículo 10, que o temor, nesse sentido, é o princípio da sabedoria. Então, quando você olha uma obra magnífica, olha a obra magnífica do corpo humano, é bacana aquele caso, eu sempre conto isso, vale repetir, botaram uma Playboy na mesa do Chico, né, e ele, quando ele foi folhear, saíram de perto. Ele foi, girou as páginas e chegou lá nas páginas das mulheres, né, e viu aquelas mulheres. Ele foi, folheou, voltou, olhou bem e disse, como Deus é maravilhoso. É uma obra de beleza, é uma obra de arte. O corpo humano, a beleza do Davi, da estátua de Davi, que Miguel Ângelo diz, fala. Que espetáculo. Então, olhar o desabrochar de uma rosa, ali é algo extremamente grande e poderoso. A ninhada linda de gatinhos, de cachorros, os animais correndo pelos pastos, o encanto de um rio começando a surgir da fonte. Então, olhar para isso é olhar para a grandeza, para a magnificência de Deus e reconhecer o quanto Ele é grande, o quanto eu sou pequeno. E saber que todo desacerto que eu fizer nessa obra mágica, eu serei julgado por isso. Então Paulo está pedindo para que os olhos reflitam isso. Para que, como diz o Salmo de Davi, todo ser vivo, no Salmo 150, todo ser vivo deve cantar as glórias de Deus. E ele olha nos olhos deles e não vê nenhum temor a Deus, descaso para com Deus, só voltados para si mesmo, para o umbigo, para o eu pequeno, para a ideia do egoísmo, da autodestruição sua, da destruição do próximo, do descaso para com Deus. Então, continua ele. Olha, saiba o seguinte, sabemos. Aí ele é muito complacente com os judeus. Olha como é bacana o que Paulo fez. Sabemos. Quando ele bota sabemos, ele está falando nós. Ele se inclui. Eu sou judeu. Mas eu estou dizendo que o judeu é pecador. Eu também. E vocês vão ser julgados? Eu também. Nós sabemos. E por quê? Porque eu também fui judeu. Sou fariseu. Mais que isso, matei os seguidores do Cristo. Coloquei na cadeia, fui perseguidor e o maior de todos. Eu tenho um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear toda vez que eu quero me vangloriar, achar que eu tenho vantagem, me colocar nessa jactância. Graças a Deus que esse espinho me incomoda, que mostra a minha fraqueza. Então, sendo assim, sabemos o quê? O que nós sabemos? Que todos aqueles que estão debaixo da lei serão julgados. E esse debaixo da lei, a palavra é certo, debaixo no sentido de submisso, de certo. Aí Paulo já vai começar a entrar numa teologia muito bacana. Ele diz que todos os que estão debaixo da lei são servos, porque o Senhor não conversa com eles, tem que obedecer. Ai daquele, tem que obedecer.
O relacionamento é de senhor para servo. Tanto que Deus era chamado de senhor e eles debaixo da lei, então são chamados de servos. Não é um relacionamento íntimo de pai e filho. Nós somos escravos. Escravos de quê? Do nosso próprio pecado. Do nosso próprio desequilíbrio, do nosso próprio desacerto. Quando era para sermos cidadãos do universo, eram para ser realmente considerados filhos de Deus, eram para estar em unidades com Deus, era para ter um relacionamento pai e filho, ou como disse Jesus, não vos chamo de servos. Está no capítulo 15 de João. E sim de amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. O servo não tem intimidade para falar com o senhor a hora que ele bem entende, nem o que o senhor vai fazer. Mas o amigo sabe, um amigo conversa com um amigo e entra em contato com um amigo a qualquer hora. Então, de Jesus, eu não quero um relacionamento com vocês de senhor e servo, e sim de amigos. Olha como é que ele está querendo, e nós ainda não conseguimos ser amigos de Jesus. Aliás, a melhor forma de orar é amigo, meu amigo. E falar com intimidade de amigo. A gente fala com momento. Aliás, quando a gente ora, quase sempre, Senhor, você pode me dar alguma coisa, não sei o quê, numa distância. Porque não é amigo. E no caso de Deus, é relacionamento pai e filho. Mas quando vamos ser filhos verdadeiramente de Deus? É a última bem-aventurança do Sermão do Monte. Né? Serão chamados filhos de Deus os pacíficos, aqueles que são os construtores da paz. Mas quando eu olho para o rastro deles, eu só vejo que eles percorreram o caminho de destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Se eles não conhecem o caminho da paz, eles não podem ser chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados, os filhos de Deus são os pacíficos. Infelizmente. E acabamos reconhecendo o que Jesus falou. Não somos filhos de Deus externamente, em atitude, na nossa vida internamente. Somos filhos da oposição, filhos da acusação, filhos do diabo. E verdadeira roupagem contrária da nossa genética espiritual. Então, se sabemos que debaixo da lei somos servos e que Deus prometeu que nós seremos julgados, ora, todos estão sujeitos ao julgamento de Deus. Se todos estão sujeitos ao julgamento de Deus, Paulo vai falar algo maravilhoso. Cale a boca. Cale a boca. Se todos estão sujeitos ao julgamento de Deus, cale a boca. O que é isso? Cale a boca. Vai começar o julgamento. Por enquanto, está lá, ali no tribunal, você pode falar, as testemunhas falam, não é isso? O advogado fala, o promotor fala. E depois de tudo, nós vimos, naquelas perguntas hipotéticas de Paulo, já demonstramos que os judeus pecaram, os judeus e os gentios pecaram, e quem peca tem que pagar. Se já demonstramos isso, agora chegou a hora do julgamento. Cale a boca. O que é cale a boca? É quando o Senhor, no final, o juiz chega e diz assim: sentença, réu, levanta. E aí ele não pode falar mais. E o que vai vencer? O advogado de defesa ou a defensoria pública? Eu não sei se é assim que fala, é assim, LG? Mais ou menos, né? Então deve ser mais para menos, né, LG? Mas o que vai vencer? É o advogado de defesa ou o defensor? Ou o promotor? O promotor. Então, o promotor que vai ali te acusar. E como todos pecaram, e o promotor faz isso, você pecou. E o resultado do juiz vai ser, não segundo o advogado de defesa, mas segundo o promotor. E agora já não tem mais tempo para você falar. Cale a boca. Começou o julgamento. Tem um momento em que Deus diz, basta. É muito interessante quando Jesus fala, né, está no Evangelho de João. Quem quiser ser meu discípulo, me segue. Quem quiser.
Ora, mas Jesus não veio aqui e prega e diz, quem quiser ser meu discípulo, aí uma porção de gente diz, eu não quero, e fica por isso mesmo. Você imagina o rei dos reis vem aqui, diz, quem quer me seguir? E uma porção de gente diz que não. E aí como é que fica? Parece até que ganhou. Parece que ganharam. E que o rei perdeu. Que Jesus perdeu. Ele fez uma solicitação e disseram não para ele. Aí veio a resposta, que não está nos evangelhos, nem Mateus, Marcos, Lucas e João, mas está no último livro das Escrituras, que se chama Apocalipse. Aí é o calha a boca, agora é o julgamento. Agora a palavra está comigo e é definitiva, é do juiz. E um juiz que sabe julgar e julga tudo. Não adianta ser hipócrita, porque ele lê os corações. Aliás, como está lá na passagem de Cafarnaum, que eu acabei de citar, porque julgais mal em vossos corações, e Jesus, lendo no coração deles, disse, porque julgais mal em vossos corações. Leu. Tudo escrito, o mais íntimo é descoberto. E aí termina toda essa parte assim de julgamento e vai começar um novo caminho. Nós tínhamos dois caminhos. O princípio da consciência, que os gentios seguiram. O segundo caminho, o princípio da legalidade, que os judeus seguiram. Agora vem um terceiro caminho, que é o caminho da fé. E aí, nesse caminho da fé, é que vai entrar a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu dizia para vocês que Cristo vai aparecer e brilhar a partir do terceiro capítulo. E eu dizia que a mensagem de Paulo não é uma mensagem para a fé, é uma mensagem, antes de tudo, para Cristo, para a gente chegar à grandeza do Cristo. Mas o caminho começa pela fé. Vamos lá. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, diz, entre a fé, a esperança e a caridade, a maior de todas é a caridade. A palavra no original é amor, ágape. Entre a fé, a esperança e o amor, o maior é o amor. Aí você fala, se o maior é amor, por que Paulo diz aí da fé? Porque a fé, eu vou começar com o Espírito José, ou José, Espírito protetor no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 11, diz o Espírito, José, a fé é a mãe de todas as virtudes. Logo, ela é a mãe ou a geradora do amor. Ela gera também a esperança e as outras virtudes. A única coisa, quando fala de que ela é a mãe dá a ideia de que parece que ela que cria o amor. Não. A mãe não cria o filho. O filho já existe. O filho pertence a Deus. Olha como o Bezerra chamava os filhos dele. Os filhos dele. Depósitos do Senhor. É um depósito do Senhor. E que vem através das esposas do Bezerra. Da Mariquinhas, a primeira, e da Dodoca, a segunda esposa. Então elas são canais para manifestar um ser que já existe. A fé também, ela é a mãe do amor. O amor está oculto. Quem faz o amor nascer, aqui gerar, ser mãe dele, de uma coisa que existe, porque Deus é amor, está na primeira epístola de João, no capítulo 4, nos versículos 8 e 16, para manifestar esse amor de Deus, eu preciso da fé como canal. E aí, continua José, o Espírito protetor. Ela é a mãe da esperança, ela é a mãe da caridade, ela é a mãe de todas as virtudes. Mas ainda continua lá Paulo, numa outra carta, que é a última carta de Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38. O justo, ou ajustado a Deus, viverá pela fé. Outra, acabamos de ver na carta aos Romanos mesmo, no capítulo 1, na primeira palestra, que nós vamos fazendo o nosso crescimento espiritual de fé em fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. E é uma passagem em Lucas,
no capítulo 17, versículo 5, que os apóstolos pedem a Jesus: Senhor, aumentai a minha fé. Se a fé pode ser aumentada, por isso que Paulo diz, nós vamos crescendo de fé em fé, porque a fé vai sendo aumentada. Por isso que Jesus, quando parou as ondas e o barco ficou em equilíbrio, o barco que estava afundando no lago da Galileia, ele disse para os apóstolos que estavam com medo: Senhor, não te preocupas, acorda, Senhor, o barco vai afundar e todos pereceremos. Jesus diz: ó homens de pouca fé. Então a fé é pouca, pode ser de fé em fé, e aí no caso, eu vou aumentando a minha fé, aumenta a minha fé. Ficou claro? Só que eu tenho que entender o que é fé. A fé no original, no grego, pitch, quer dizer sintonia com Deus. E eu tenho que criar cada vez uma sintonia maior com Deus. Até eu vou de sintonia em sintonia. Até eu poder dizer: eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Aí é a sintonia plena. E então, por isso que vai de fé em fé. A fé é a sintonia com Deus. E por que ela é extraordinária para realizar as obras? Você poderia dizer, mas não é a caridade que salva, quer dizer, não é o amor que salva. E então por que a fé é importante? Porque com o amor, e a gente diz a caridade salva, e eu posso distribuir sopas. Eu posso distribuir outros alimentos, eu posso distribuir roupas, eu posso cuidar de um doente, né? Eu posso atender um velhinho, eu posso cuidar de crianças. Tudo isso é possível com o amor, que a gente costuma chamar do amor humano. Mas existem aquelas outras coisas, como por exemplo, o sujeito te bater na face e tu virar outra, te pedir emprestado e você não cobrar. Ele falar mal de você, ele te odiar e você amá-lo. Amai os que vos odeiam. Ele te perseguir e você amar. Amai os que vos perseguem e calunia de você. Amai os que vos caluniam. Como realizar esse amor se você não tem fé? Me diga, se você não tem sintonia com Deus, mesmo não tão grande, mas já há alguma sintonia com Deus, por isso vai de fé em fé, como sem essa certeza da imortalidade, de uma vida eterna, de um contato com Deus, como realizar obra tamanha? Como chegar na hora da cruz e dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se a palavra perdão quer dizer, dá plenamente para eles, Senhor, perdonar e doa plenamente. Como na hora da cruz, você dizer: me crucifique de cabeça para baixo, eu não quero me comparar ao meu mestre, se não é fé. Como na hora do ataque das feras, você falar: ave Cristo, aqueles que vão morrer, que serão trucidados, te glorifico, te homenageio. Então isso é fruto da fé. Por isso que a primeira coisa que move o cristão é a fé. Vamos para o nosso Chico Xavier? Primeiro livro de Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo. O que ele fala? O que ele apresenta? 59 poetas. Cada poeta vem apresentar o seu estilo. Chico queria falar de poesia, queria falar de poetas. Não, a obra dele não é para academia de letras, para mostrar poesia, para mostrar a beleza da gramática, da letra. Não, era para mostrar que pelo estilo dos profetas, eu garanto, porque como o estilo é pessoal de cada um, como a marca digital, como a íris dos olhos, como o lóbulo da orelha, cada um tem a sua marca, assim também cada um tem o seu estilo. E é gritante quando se tenta mascarar um estilo. Então, o que o Parnaso quer falar e começar uma missão de Chico Xavier para apresentar a mensagem do Cristo em espírito e verdade, para trazer o cristianismo de volta, ele começa com a sustentação da imortalidade. Se não tivesse a imortalidade, se não tivesse a ressurreição do Cristo, também não teríamos cristianismo. Não teríamos cristianismo. Daí dizer Jesus para Madalena: vá e diga aos meus irmãos que logo mais eu estarei com eles. Diga que há vida,
que o túmulo não foi suficientemente grande e forte. Então, sem essa base da imortalidade, quer dizer, que é mais do que só a certeza de estar na vida espiritual, mas de estar em contato com Deus, de se sentir vivo no coração, não há o amor verdadeiro. Não há. Então, agora, Paulo vai ficar mais fácil, porque ele vai começar a falar desse ponto, e ele vai dizer assim, a partir do versículo 21. Porque agora, nos nossos tempos, quer dizer, naquele momento, surgiu Jesus. É isso que ele quer dizer. Ele estava na era crística, né? Que foi inaugurada ali com ele, com Paulo. Né? Então, agora surgiu Jesus. E por que Jesus surgiu? Foi manifestado sem lei, logo só pode ser por amor. Jesus não veio aqui por causa da lei dos judeus, para ser julgado como no caso dos judeus, mas por um amor divino, Deus manifestou ele por amor. Foi o amor de Deus que mandou Jesus para nós. Foi o amor de Deus que mandou Jesus para nós. Então, se é assim, diz Paulo, e ele fez isso para mostrar a sua justiça, o quanto ele é justiceiro e verdadeiro, porque ele prometeu, está lá na lei e nos profetas, e desde o primeiro livro do Gênesis ao último livro, Malaquias, do primeiro ao último livro das Escrituras, ele prometeu que mandaria Jesus, ou melhor, que mandaria o Messias, e ele cumpriu. Então ele mostrou o quanto ele é verdadeiro, o quanto ele ama. E mandou Jesus para quê? Diz aqui a passagem. Não só porque ele prometeu, ele cumpriu. Mas está no versículo 22. Porque ele quer apresentar uma nova justiça, que é a fé em Jesus. E nessa fé em Jesus, e nesse novo caminho, agora, todos que creem em Jesus, ou melhor, todos que se sintonizarem com Jesus, todos que sintonizaram com Jesus, o que vai acontecer? Diz ele, tanto judeus como gentios, Deus não faz acepção de pessoas, ele não olha a cara, ele não olha a raça. Se ele não faz isso, como nós vimos no capítulo 2, então significa que ele mandou Jesus para todos. E lá no final, lá no último versículo, ele vai dizer, e por que ele não faz essa diferença? Porque ele é um só existe um Deus, e ele é Deus de todos. Logo, ele manda também por amor a Jesus, para Jesus ser de todos. E o novo caminho é a fé em Jesus, sintonia em Jesus, fidelidade a Jesus. Fidelidade aí não é recitar o nome dele, é estar realmente com ele vivo na sua vida, deixar Jesus gerenciar, cuidar da sua vida, em amor por ele e ele por você, formar num pacto de amor um casamento perfeito do noivo com a noiva, em que vai se transformar no grande casamento, na grande unidade. Muito bem, então diz Paulo que isso tudo vai acontecer pela fé, e ele vai colocar algo muito bacana. A fé é o canal da adoção. Nós não agimos como filho, não temos direito à estatura de filho, não devemos reclamar nada porque desperdiçamos toda a herança, vide a parábola do filho pródigo, que dá a porção da minha herança, foi-se por uma terra estranha e perdeu tudo. Perdemos a dignidade de filho, fomos criados à imagem e semelhança de Deus e perdemos essa dignidade. Então veio Jesus para ser o canal de adoção, nosso pai adotivo, como diz lá na carta aos Efésios, Paulo, para que a gente possa, através de Jesus, buscar outra vez a possibilidade de chegar à estatura, à dignidade da filiação divina. Ou melhor, da santidade, da salvação e da glória. Porque se você vai vestir-se como filho de Deus, você será glorioso. Olha que o
O filho pródigo, quando voltou à casa do pai, a primeira coisa que ele ganhou foi sandália para os pés, um anel com o brasão da família. Agora você é da verdadeira família, não da família do judeu. Não um gentio, não um circunciso ou um circunciso. Você agora tem o brasão da marca da família divina, do pai que é verdadeiro. E nesse exato momento ele ganhou vestes novas. Teve banquete, música e alegria, porque tudo voltou a ser festa, alegria e felicidade. A alegria verdadeira, que é a alegria dos céus, a harmoniosa, a alegria sistêmica. Então, diz Paulo, que a fé é que dá essa oportunidade, né? Esse novo caminho, que todos que creram vão ter essa oportunidade. E diz Paulo, então, no versículo 23, porque é sabedor, todos pecaram, todos serão destituídos, e foram destituídos da glória de Deus. Essa palavra aí, destituídos no original, carecem da glória de Deus. Então, se carecem da glória de Deus, Deus tinha uma glória maravilhosa. O Filho de Deus tinha uma glória fantástica, a semelhança de Deus. O meu filho, tudo que é meu é teu. É isso que diz a parábola. Então, se tudo que é meu é teu, se Deus tinha glória, ele tinha glória também. Mas ele foi destituído disso. E agora, a situação dele, dessa destituição, a palavra lá, desse carecer, dá o melhor exemplo da corrida. O sujeito vai dar uma corrida, imagina se nós estamos em Nova York, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, e eu diz assim, vai começar a corrida e nós temos que chegar a Nova York. A Nova York, pode ser, tá? E nós vamos dando um salto. E aí, aquele que der o salto maior é aquele que vai ficar mais perto de Nova York. Então, se a gente pegar um grande saltador, um grande corredor, etc., e na hora que ele der o salto, por mais que ele faça 2 metros, 3 metros, 6 metros, 8 metros, 10 metros, se ele for um super atleta, ele ainda vai estar muito longe de Nova York. Tá certo? É isso que é a ideia, que fica difícil a tradução. Essa é a ideia da palavra lá no original grego. Nós estamos tão carentes, tão destituídos dessa glória de Deus, que por mais que eu faça um esforço, o maior esforço, eu vou dar um salto e vou estar muito longe dele ainda. Olha que coisa. Eu caí em tal situação que por mais que eu faça, por mais se eu fizer tudo aquilo que eu faço, eu ainda não vou conseguir chegar. E mais ainda, diz Paulo, como você é um transgredor, você pisou na linha. Lembra naquele negócio nos Jogos Olímpicos, tem aquilo me dá uma bronca também. Porque o sujeito vai dar um pulo, aí você torce que ele dá um pulo, ele caiu lá naquela areia, pulou 6, 7 metros, 8 metros, sei lá. E aí mostra a câmera que ele pisou num negócio, numa gelatina, que tem lá, feito uma gelatina, uma linha. Aí tá a marca do pé dele lá, e ele foi então o quê? Na hora que ele estava dando o pulo, ele não sabia. Mas depois a câmera mostra para ele, ou fica marcado ali naquela geleia lá, que eu não sei o nome daquilo, aquele giz lá, que ele está desqualificado. Então quase sempre quando você faz o maior esforço, você ainda é desqualificado. Então não tem nada que a gente possa fazer? Aí só tem uma colocação. Porque a situação ficou tal que Paulo diz assim, algo tem que vir em meu socorro. E ele diz que o socorro se chama a fé. Porque a fé me permite ser um canal de sintonia com Deus. Isso é fé. Fé é sintonia, fidelidade. E se eu vou me unir a Ele, e quem tiver uma fé pequena como um grão de mostarda pode dizer para esse monte, saia daqui e vai para lá, a fé que me dá essa oportunidade. Porque através da fé, quem age não sou eu, é o Espírito que age. Vamos mostrar um exemplo de fé, que é o aparelho de rádio. Eu ligo o rádio, aqui está passando a onda da Rádio Globo, mas eu não consigo, porque eu não tenho um aparelho, eu não tenho fiel. Aí eu vou pegar o rádio, ligo, boto o ponteiro no lugar certo lá, o fiel, né? E aí nesse exato momento ele capta a onda que está aqui.
Deus está aqui, eu não estou captando. Por isso que tudo sou eu que faço. Eu acho que eu faço as obras, que eu faço as coisas, eu não consigo captar Deus. Porque, aliás, só o Espírito Superior é que vê Deus. Pergunta 244 de O Livro dos Espíritos. Então, como eu não sou superior, quer dizer, eu não tenho uma aparelhagem devida, eu sou um aparelho defeituoso, quebrado. Então eu tenho que me ajustar. E esse ajustar se chama fé. E aí, quando há fé, quem age não sou eu. É o Espírito, é Deus, ou como a Bíblia fala, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que age através de mim. Agora, se ele age através de mim, e eu me abro para ele em fé, e eu vou dar um salto, aí eu posso chegar a Nova York. Vamos dar um exemplo? Filipe estava distante do tesoureiro da rainha da Etiópia, né? A distância de 29 quilômetros. E ele ouviu o tesoureiro indagar sobre um texto de Isaías que falava do Cristo, e ele era um judeu converso, e ele estava lendo um texto de Isaías e ele não entendia. Está no livro Atos dos Apóstolos. E aí ele não entendia. Filipe, a 29 quilômetros, recebeu a orientação. Vai lá. Eu voou 29 quilômetros, deu orientação, ele gostou, ouviu sobre Jesus, aceitou, foi batizado ali e Filipe voltou. Então, eu não sei fazer, eu não sei dar o salto daqui para Nova York, mas só estou no Espírito de Deus. Eu digo para essa montanha, sai daqui e vai para lá. Ora, é tão verdade esta ideia, que é Jesus quem fala. As obras que eu faço, não sou eu que as faço, é o Pai que está em mim que faz as obras. Então não é que 5.000 homens comeram os pães, os peixes, e sobraram 12 cestos. Porque Jesus fez nada, absolutamente nada. Aliás, Jesus é servo inútil. Ele mesmo fala. Depois de fazer tudo aquilo que devias fazer, devias dizer, somos servos inúteis, não fizemos mais do que a própria obrigação. Então, a ideia é que ele mesmo diz, as obras que eu faço, não sou eu que faço, é o Pai que está em mim. Então, pela fé, como ele estava em sintonia com o Pai agia, tinha tudo. Tanto que quando ele parou as ondas do lago, e tudo ficou calmo, o que ele vai falar para os apóstolos? Homens de pouca fé, de pouca sintonia com Deus, por isso que não conseguiram parar as ondas do lago. Não tinham nem um pequeno grão de mostarda de fé, porque quem tem pode transportar montanha. Vocês não conseguiam parar as ondas do lago? É que a fé era muito pequena, insignificante. Então ele diz que foi nos dado Jesus, e que esse foi a grande bênção. E nós carecemos disso. E se não viesse algo maravilhoso, grande para nós não saberíamos proceder. Só por nós não tem como. E como a lei não resolve, porque a lei é só para nos condenar, não roubar, não matar, como estivesse dizendo, você faz isso tudo, você não faz. A única coisa que está acontecendo é que você não fazendo, você está preparando o caminho para chegar a alguém maior, porque é só este alguém maior que vai te dar força suficiente para você dar um salto, ou melhor, ser qualificado. É isso que Paulo está querendo dizer. Vou dar um exemplo. No capítulo 15 do Gênesis, de Moisés, diz o seguinte, que no dia de sábado não se pode fazer nada. E ele dá um exemplo. O homem está no deserto, reúne gravetos e vai acender o fogo. Não pode acender fogo no dia de sábado. Por isso que nós estávamos em Israel, lá no dia de sábado, e no hotel, todas as máquinas estavam desligadas, a cafeteira, tudo isso, porque tem que ficar, não pode ter fogo, ou melhor, energia, eletricidade. Até os elevadores desligados. Então, sendo assim, a regra é, e se ele acender fogo, reunir graveto em dia de sábado, morre. Capítulo 15 do Gênesis. Passou o capítulo 15, 16, 17, 18. Lá no capítulo 35 tinha um homem que estava recolhendo gravetos no dia de sábado. Pegaram os gravetos como prova e levaram para
as autoridades religiosas, para Moisés. É interessante que não pode trabalhar no dia do sábado, não pode fazer delação premiada, aí no caso, apanhar o camarada e levar ele, né? Então, ser policial pode no dia de sábado. Olha que coisa, como se parece até que policial não trabalha. Então, apanha e leva. E levaram para Moisés, e Moisés falou: espera aí que eu vou consultar a Jeová o que deve ser feito. E foi consultar. O que eu faço? Pegamos um homem no dia de sábado recolhendo gravetos, e ele para acender o fogo. O que nós fazemos? Leva ele para fora da Terra Santa, leva ele para fora do território sagrado, né? E mata ele. E mataram o homem. Mataram, apedreja ele, porque ele estava recolhendo gravetos. Olha a lei é muito dura. É como se não tivesse uma vírgula. Onde está a misericórdia? Não tem nada. O homem não está precisando do fogo, não pode, cumpre a lei, Logo diz Paulo, pela lei, só pela lei está todo mundo condenado. Quem não tem um errinho? Quem não pega um graveto no dia de sábado? Tudo bem? A turma aí que gosta de churrasco no sábado, todos vocês, todos. Eu não faço churrasco no sábado. Mas como churrasco de alguém que faz, porque sou ele, vai morrer, né? Eu não. Ele trabalhou. Então, a situação é muito só de condenação. Então, não é a lei. Então, o que Paulo está tentando dizer? Se a lei, ela é útil, mas ela te dá tão pouco em termos de justificação, em termos de santidade, ela só te dá condenação. Então, saiba, precisa de algo maior. O seu salto nunca vai ser qualificado e nunca vai ser a altura para você chegar ao alvo da santidade. Precisa de um novo caminho. E esse novo caminho está aberto agora nos novos tempos. Se chama a fé em Jesus Cristo. Bom, e Paulo vai dizer assim: então, Deus preparou a justificação da seguinte forma: gratuitamente como presente. A palavra gratuidade, ou gratuitamente no original, nesse versículo, é presente de Deus. Eu quero dar esse presente. Nós vimos isso lá naquela parábola dos trabalhadores da última hora, né? O sujeito trabalhou de 6 às 6 da tarde, ganhou 1 denário. O outro trabalhou só 1 hora. Das 17 às 18, Deus deu a mesma coisa para ele, 1 denário. Aí os outros que trabalharam o dia inteiro de sol a sol, reclamaram. Ele disse: mas eu não combinei com vocês 1 denário? Combinei, eu não estou dando 1 denário? Estou. Agora eu quero dar para esse a mesma coisa, o dinheiro é meu, e aí? Eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro. A gente cria um padrão de justiça porque você acha que você tem mais direito que o outro. É irmão brigando, sabe aquele negócio de irmão? Irmão mais velho, irmão mais novo, irmão mais velho tem ciúme do mais novo e etc. Então, e aí fica nessa racha, nessa briga. Simplesmente porque falta uma única coisa: amor, porque através do amor vem fé, porque através da fé vem a doação de uma coisa que nós não temos, que é um novo caminho que se chama amor. E aí vamos trilhar um caminho que os nossos pés não conhecem, que é o da paz. A gente não sabe viver em paz. Por isso que a gente briga por tudo. E exige paridade. Paridade com o quê? Só existe uma paridade, é amor. Como um pai que ama vai fazer paridade, vai fazer diferença entre os filhos? Então esse filho aqui ganha um prato com bife, arroz e feijão. Você só trabalhou 1 hora, só vai ganhar arroz. Como é que pai pode passar isso na cabeça de mãe? Não para. O seu amor, ele não dá por medida, diz o Salmo. Ele não dá o seu amor por medida, ele se derrama todo, por inteiro. Ele é amor. O amor não pode ser limitado. Então, primeiro vem, Deus então nos deu Jesus gratuitamente. E por que ele fez isso? Fez por causa da sua graça, porque Deus é gracioso. A palavra graça no original é maravilhoso, é encanto. Deus é um encanto. Deus é um encanto, Deus é gracioso, Deus é generoso. Foi por causa dessa forma graciosa de proceder, dessa forma inusitada, amorosa,
é que ele agiu assim. Agora imagina o anjo quando apareceu para Maria, diz, ó, cheia de graça. E Lutero reclamava contra essa tradução, porque ele dizia, se eu for traduzir assim, lá no alemão vai ficar complicado, porque a palavra cheia lá no alemão é barrica, é da ideia de barril. Então imagina, parece que ela é um barril de cerveja, cheia, barril. Não, a graça não tem nada a ver com essa coisa de cheia, é a graça. E ele falou assim, é tão difícil botar isso em palavra. Ele traduziu e os católicos caíram de pau da Bíblia dele, que ele disse assim, o anjo apareceu e falou assim, ó moça graciosa. Ele disse, agora o alemão vulgar, o alemão simples, que não conhece teologia, quando lê a passagem, agora ele vai entender quem é Maria. É uma mulher cheia de graça. O que é isso? O que é isso? Não se fosse um barril cheio, não. É uma pessoa graciosa, então o anjo fala assim de forma muito amorosa, muito amigável. Ó moça graciosa, como você é rica de encanto, você é cheia de encanto. E Deus, e como a graça é uma manifestação de Deus, ele é assim, cheio de encanto. Então foi essa forma que nós não temos como agir. Só Maria que era assim, cheia disso. A gente desconhece essa graciosidade, esse encanto na nossa vida. A gente sempre quer agir com justiça. Né? Olha, eu trabalhei 12 horas, você está dando a mesma coisa para ele que trabalhou 1 hora. Onde está o encanto? Onde está a graça? Ir lá abraçar ele. Que bom, meu irmão, que você trabalhou um pouco mais igual a mim. Que bom, meu irmão. Isso é graça. Mas não, nós somos rígidos, duros, feios, sem jeito. E Paulo diz que então foi esse amor, a justiça veio gratuitamente, porque Deus é assim, gracioso, cheio de encanto, e Ele trouxe a redenção para nós. A redenção no original grego é lutron. E o que quer dizer redenção? O pagamento pela libertação do escravo. A palavra redenção era o preço pago para comprar um escravo e trazê-lo de volta. Comprar um escravo, trazê-lo dessa situação, tirar dele dessa situação. Então é o resgate. Cristo veio, Ele mandou Deus para nós, Jesus, para que Ele pudesse nos resgatar. E Ele vai dizer mais tarde, lá você tem pecado, o gentio tem pecado, erraram no passado, Antes vocês erraram, os judeus erraram, mas agora chegou Jesus, vai começar uma vida nova. Qual é a vida nova? Se une a Ele, tudo agora vai ter uma nova graça, um novo comportamento. É evidentemente que quando você pagar as coisas que você tem que pagar, você vai estar com uma outra cabeça, com outro referencial. E aí você vai dizer cruz, ao contrário. Glória a Deus. Te agradeço, Senhor, tu sabe o que faz. Francisco de Assis chegou a dizer para Feio Pacífico, quando Feio Pacífico disse, pede a Deus para te curar. Ele, olha, era para eu não andar mais com você. Eu não posso falar e dizer para Deus o que Ele deve fazer. Tudo o que Ele faz é perfeitamente certo e é para o meu bem. Ele não faz nada que não seja para o meu bem, Feio Pacífico. Eu sei que você falou assim, você gosta de mim, mas está com um pensamento distorcido, Feio Pacífico. Eu não posso pedir nada a Deus com relação a isso, porque tudo que Ele faz é para o meu bem. Eu só posso cantar glórias a Deus, glória, alegria, agradecer a Ele por tudo, por toda a vida. E aí Ele bota no cântico dos seus cânticos, obrigado, Senhor, pela irmã morte, a morte. Bem-aventurados que passam na enfermidade, com paz no coração, porque serão reconhecidos nas suas tribulações. Então, diante dessa situação, esse resgate, então, que graciosamente Deus nos deu, como é que nós podemos ir para Jesus? Como é que esse resgate nos faz, em que a gente sai da nossa escravidão e vai para Ele? É que esse novo caminho, que é o caminho da fé, me forma na prática, quando eu me uno ao Cristo, esse presente que me foi dado por Deus se chama caminho da mística. Caminho da mística. Olha o livro Ascese Mística do professor Pedro Baldi, quando ele fala que
Saindo da intuição, nós entramos no estado místico, que é o estado de unidade com a lei. Você vai ficando de fé em fé até que você fica apaixonado, fica em amor, tomado de amor por Jesus, e a referência da sua mente é Jesus. Para frente, para trás, para os lados, você respira, você come Jesus, é como falava Francisco. O pão nosso de cada dia, vírgula, que é seu filho, vírgula, nos dai hoje. Ele queria que Jesus fosse o pão, eu o pão vivo, eu quero comer Jesus. Para onde nós vamos, dizia Pedro, se tu tens a palavra de vida? Não tem para onde eu ir, Senhor. Se eu não tenho para onde eu ir, toda a minha vida é sua. Quando se chega a isso e ele dá o barco dele para Jesus, dá a casa dele para Jesus ser ali, ter um centro em Cafarnaum de cura e de pregação evangélica, e dá o barco para Jesus pregar, e depois abandona a sua companhia de pesca e vai seguir Jesus por 3 anos. E depois segue Jesus pela vida inteira. E depois vai para a cruz e pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele doou toda a vida dele para Jesus. Toda a vida. É quando você chega, é essa estatura que se chama fé. Esse que é o caminho místico. Que é o caminho do amor. O amor te leva ao estado de docilidade. Por isso que muitos místicos falam da doçura que sentem na boca quando estão em estados de êxtase. Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, falando do estado de mística, de união perfeita, saborosa, alegria perfeita. E como Teresa d'Ávila chorava, dizendo das noites de trevas, quando ela saía desses encontros místicos. Então, é isso que Paulo está acenando. Então, fechando, ele diz assim: porque Deus, versículo 25, propôs, por propiação, pela fé, no seu sangue, que nós tivéssemos a justificação. Vamos lá. Essa palavra propôs aí fica pesada e a gente não entende o que é que Deus propôs. Não. No original, a palavrinha mais perfeita em termos de tradução é exibiu. Jesus foi como um teatro, foi exibido aqui para nós. Então ele veio, teve 3 anos de pregação, falou, mostrou uma opção de coisa, e no final ele diz assim: faltam 2 dias para o Filho do Homem ser crucificado. E ele será entregue, será julgado e será crucificado. Mateus capítulo 26, versículo 2. E assim aconteceu. E foi exibição para os homens, como se nós estivéssemos num teatro assistindo a peça. E ficamos encantados, ficamos tomados, magnetizados pelo personagem que foi Jesus. Ficamos tal que começamos a nos identificar, queremos não sair mais dele, queremos ficar com ele. Ficamos apaixonados por aquele personagem. Então Jesus foi exibição para nós. Foi um grande modelo. Quem usa uma palavra boa é o Livro dos Espíritos, na pergunta 625. Ele é o nosso modelo. Paulo diz, foi exibido para nós. E foi exibido como proposição. O que é isso? Proposição. Isso é uma palavra técnica do judaísmo que se encontra em Êxodo capítulo 25, versículo de 17 a 22, Levítico capítulo 16, versículo 2, Número capítulo 7, versículo 89. E o que é proposição? O povo judaico, quando estava no deserto, ele ficava acampado. E a barraca mais distante que ficava a 1000 metros da onde ficava a Arca da Aliança. A 1000 metros. Por isso que diz no judaísmo que no sábado só se pode andar 2000 metros até, ou 2 quilômetros. Por quê? Porque ele tinha de andar 1000 metros para ir até a Arca da Aliança e depois voltar. Então não pode caminhar mais do que 2000 metros. Tudo bem? Muito bem. Lá onde ficava a Arca da Aliança, dentro da arca ficava as pedras da lei. E ela ficava fechada pelo propiciatório. É a tampa da Arca da Aliança. Propiciatório, por isso que ele fala aí propiciação. Ficava ali o propiciatório, que é a tampa da arca. Então, debaixo da tampa do propiciatório estão as pedras da lei. Debaixo.
Ora, o que acontecia? O povo não falava com Deus. O povo não via Deus, o povo não ouvia Deus. Quem falava com Deus e que pronunciava o nome de Deus era o sumo sacerdote uma vez por ano. E fechado em grandes cortinas, uma vez por ano, no dia da expiação, festa judaica, o sumo sacerdote entrava. Mas ele entrava com uma seguinte coisa. Do lado de fora pegava um boi, um bode. Esse bode era o bode expiatório. Queria no dia da expiação. Pegava o bode, e aí o sacerdote botava a mão em cima dele, e com a outra mão ele elevava para o povo. E o povo confessava os seus pecados. E os pecados vinham, como num canal, da mão do sacerdote para a outra mão, era derramado no bode. E o bode ficava com os pecados do povo. E aí esse bode era morto. Pegava o sangue do bode. Só o sumo sacerdote fazia. Ele abria a cortina, que era segredo para o povo. Chegava lá em cima do propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança, e derramava o sangue. Aí Deus aceitava o perdão do povo e falava com ele. Mas só isso uma vez por ano. Falar com Deus, e não era o povo, era o sumo sacerdote. E se ele tivesse de dar alguma informação, ele era o que eu ia transmitir essa informação. E o povo, no outro ano, durante o ano, continuava a pecar. E no outro ano tinha de ter um outro bode. E aí Deus perdoava, e no outro ano tinha de ter outro bode. Não parava nunca. Repare, porque nunca há santidade. Porque todo ano tinha de ter um bode. Porque se todo ano tem que ter um bode, todo ano há pecado. Quando vai ser justo e não vai mais precisar de pecado? Não vai mais precisar de bode para matar? Por isso que foi exibido Jesus. Agora Jesus vai ser um sacrifício tão imenso, tão imenso, tão imenso, que vai ser um grande exemplo para nós. E aí, quando a gente vai ver aquilo, nós vamos ver assim, mas qual era a vida deste homem? Que pecado foi esse que ele fez para ir para a cruz? Porque é assim que as pessoas interpretam. Se sofreu, é fruto do pecado. Então, é algo tão extraordinário. Olha a vida dele, aí nós vamos ver a vida dele de amor. Olhando a vida dele de amor, todos aqueles que ficarem impressionados com aquela exibição e começarem a fazer o que ele recomendou, serão meus discípulos, aqueles que fizerem o que eu vos mando. Negue a si mesmo, carregue a sua cruz e me siga. Se a gente vai ter ele por caminho e seguir Jesus, eu não vou mais ser alguém que tenha pecado todo ano. Porque depois que eu assumo Jesus na minha vida, não há mais espaço para o pecado. Diz Paulo, a morte foi destruída. Aonde está o seu poder, ó morte? Se a morte é filho do pecado, aquele que não peca mais, não morre mais. Tudo bem? Então, é a ideia mística da união com Cristo. E aí, depois que eu assumo Cristo, a ideia é que cristão não peca. E se pecar? Porque eu caí, diz Paulo. Eu caí, mas eu me levanto, eu estou com Deus. Quem será contra mim? E nós já sabemos que é o modelo. Cair, o arrependimento igual Davi, pede desculpa, errar, não conscientemente, sempre ter Jesus como modelo, mas se cair, levanta, fala com Cristo, é com Ele diretamente, não precisa de intermediário, não precisa de nenhum sacerdote, fala direto com Ele, mas fala de coração, se une a Ele de coração, faça uma aliança e prossiga. Em direção ao alvo, em direção à meta. Então, diz ele nos exibiu isso pela fé, né? Pela fé no sangue de Jesus. Aí quando eles ficam nesse sangue de Jesus, eles gostam de repetir no sangue. É que a palavra sangue aí, ela traduz sacrifício. Porque o que houve ali naquele sangue derramado no propiciatório foi o sangue, foi a expiação do bode. Foi a expiação do pecado. Então, o que Paulo está querendo dizer é que Cristo foi exibido para nós e nós podemos assumir esta fé extraordinária de Cristo, inclusive na coisa mais extraordinária que Ele mostrou para a gente, que nunca nós vimos isso. O homem foi para a cruz, foi para um derramamento de sangue inusitado na história
e disse: perdoa. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, diante desse imenso exemplo, eu posso ter uma nova dignidade de vida, um novo comportamento. E aí Paulo vai concluindo: sendo assim, todos pecamos, judeus e gentios, mas por Cristo todos nós podemos ser justificados. Porque como Deus é justo, Ele quer nos justificar. E Ele quer nos justificar e nos dar a santidade, a perfeição em Cristo. Para da perfeição em Cristo chegarmos à dignidade da união com Deus. Por fim, diz ele: então, aonde está a vantagem do judeu? Ele só pode dar um salto de 8 metros, de 3 metros, de 5 metros. Qual é a vantagem? Ah, porque nós temos circuncisão? Ah, porque nós temos a lei? Qual é a vantagem? Aonde se ficar, né? Jactância com relação a isso? Não há lógica. Ah, por causa da lei? A lei te condenou. Se te mexer num graveto, você vai morrer. Por causa das obras que eu fiz, obras aí são os cerimoniais religiosos. Cumpri o sábado, todo domingo eu vou à missa, eu fui batizado, eu fui isso, eu todo dia vou lá no centro e assisto a palestra daquele cara lá, daquele gordinho. Como se isso fosse alguma vantagem. Não leva a nada. Se você não transformar a sua vida a esses princípios. Então, conclui Paulo: estou então com isso desmerecendo a lei? Não, a lei está debaixo do propiciatório. Se o Cristo é o propiciatório, tire a tampa da arca e lá vai estar a lei. Está debaixo dela. Mas a lei tem vantagem, tem sim. E é bom seguir a lei, é bom não roubar, não matar, nada disso. E não pense que você fazendo essas coisas que você não vai ser julgado. Vai ser julgado sim. E não vai nada aumentar a glória de Deus. A glória de Deus é sempre grande. Mas Deus trouxe Cristo para todos. Para judeus e para gentios. Não há nenhuma vantagem porque vocês tiveram a lei. Vocês tiveram e ganharam Jesus. Eles não tiveram a lei e ganharam Jesus. Vocês tiveram a circuncisão e ganharam Jesus. Eles não têm a circuncisão e ganharam Jesus. Porque agora é um novo caminho, é a fé. E judeu e gentio podem ser, pela fé, justificados com Cristo. Por fim, ele diz: então não condeno a lei, muito pelo contrário, eu confirmo a lei. Judeu segue a lei, não é para desobedecer a sua religião, mas saiba que ela te dá muito pouco, porque ela tem que te levar para algo maior, que se chama a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz, fique com Deus.